Salmo 139, o verso 12. Salmo 139, 12. Amém. Salmo 139, 12. O salmista, ele declara: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O salmista que ele declara que para o Senhor a noite e o dia é a mesma coisa. Não há diferença alguma para o Senhor. E às vezes nós passamos dificuldades e procuramos uma luz e achamos que é impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. Lá em João 8,12 declara que Ele é a luz do mundo. Declara que Ele é a luz. Não há outro a não ser Ele. Não há outro caminho a não ser Ele. Deus é nosso único caminho. O vivo e verdadeiro. E não há outro caminho a não ser o do Senhor. E Ele declara que Ele é a luz do mundo. Não tem como andar num caminho de trevas. Nós temos que andar no caminho de luz. Num caminho de luz que transforma todo o deserto em luz. Aquele que transforma o deserto em vida. Aquele que transforma o que há de ruim e consegue tirar e nos trazer vida. E vida em abundância que o Senhor nos dá. Amém? Que nós possamos nos colocar diante do Senhor nessa noite. Você possa refletir neste momento de culto e declarar que Ele é a sua luz. Ele é o caminho. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia, mais um domingo na Tua casa, para louvar ao Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Declaramos que sem Ti nada somos. Declaramos que sem a Tua presença, Pai, nada somos. Mova-se em nós, através de nós, ó Pai. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para mover nas nossas vidas nessa noite. Nos use, ó Pai, aqui no louvor. Para que diminuamos nós, para que o Senhor cresça. Para que de nós venha sair a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, que chegue a Ti como incenso suave, agradável às Tuas narinas. Oh Pai, que o Senhor venha conduzir todo este momento para a honra e glória do Senhor. Conduza o momento da palavra, conduza o momento ali da salinha. Que nós venhamos verdadeiramente nos entregar a Ti, Pai. Pois só o Senhor é Deus. O Deus que faz além do impossível para mostrar que só o Senhor é Deus. E nós declaramos nessa noite que o Senhor é o nosso único caminho. Aquele vivo e verdadeiro caminho que só o Senhor nos dá. Oh Pai, louvamos e Te agradecemos. Pelos que aqui já estão, pelos que aqui já chegaram. Traga aqueles que ainda hão de chegar, guardados pelo Senhor. Conduza o Teu povo, Pai, para glorificar somente a Ti. Te louvamos e Te agradecemos, Pai, pois só o Senhor é único, só o Senhor é Deus. Você que pode, fique sobre os seus pés. Vamos louvar e declarar que só Ele é Deus. Vamos declarar que somente Ele é e faz. Que você adore verdadeiramente ao Senhor. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Ele fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Declare somente a Ele. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és.
se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, somente Ele é Ele é Deus. Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. adore Ele. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, declare somente a Ele, Deus. Declare somente a Ele, que somente se Ele fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas Se fechar, continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Continua sendo Ele Deus. continua sendo Deus, independente da situação que estamos passando. Independente do que estamos passando, Ele continua sendo Deus. Ele é caminho no deserto, Ele é luz na escuridão. Ele é, somente Ele faz. Ele está aqui, então declare a Ele. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Mudando destino, te adorarei, te adoraremos, te Senhor. adorarei. Estás aqui, Operando milagres, te adorarei, te adorarei. estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. está os corações.
Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Este é quem tu és, Senhor. Um Deus de milagres, um Deus de promessa, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E nós te pedimos, Senhor. Aleluia. Te declaramos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Oh, Pai, nos visite nessa noite, Senhor. Enche os nossos corações da tua presença, do teu amor, Senhor. Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas.
nos basta, Senhor. Não precisamos de mais nada, pois tuas graças já nos basta, Senhor. Ela nos sustenta, Senhor. Teu amor já nos basta, já nos sustenta, já nos é o suficiente. Oh, Pai, declaramos que sem ti nada somos. A tua graça nos basta, a tua graça nos basta, Senhor. Aleluias. Declare, aleluias. Amém, Jesus. Tua graça já nos basta, Senhor. E agora nós podemos a honra de continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Aleluias. Lá em Atos 20, 35, declara: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vou ler novamente. O Senhor que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E no reino dos céus é melhor dar do que receber. Às vezes nós queremos tanto do Senhor, mas a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Não só financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque Ele declara que o primeiro lugar é dEle. Então tudo é dEle, por Ele, para Ele. Então é melhor dar ao Senhor do que querer receber dEle. Porque nós sabemos que o Senhor tem infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar, imaginar. Ele nos dá infinitamente mais. Você já parou para pensar o quanto é o infinitamente mais do Senhor, que criou todas as coisas? Que se você olhar para o seu corpo, Ele criou todas as coisas em detalhes. Imagina quantas e quantas pessoas já se passaram nesse mundo e quantas que ainda hão de vir. Todas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém, porque o Senhor é um Deus de detalhe. Ele pensa em cada detalhe, em cada coisa que há de ser mudada. Você pode ver que aqui nós somos inúmeras pessoas. Somos todos diferentes. Todos diferentes. O que há em nós e tem que ser igual em nós é somente a adoração, somente a Ele, que é o único digno de toda honra e toda glória. O que nós temos que ter em comum é o adorar santo, santo para sempre, que é o Senhor. Então nessa noite que nós venhamos ofertar ao Senhor, não somente o financeiro, mas também o financeiro é necessário para que a obra do Senhor continue aberta, de pé, para que a nossa construção em breve ali seja inaugurada. Mas adorar ao Senhor verdadeiramente em todos os requisitos da nossa vida. Amém? Que você coloque em suas mãos seu dízimo, sua oferta de amor ao Senhor. Que nós vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia para louvar e agradecer ao Senhor por todos os feitos que o Senhor já tem feito sobre nós. Se nós iremos ofertar, dizimar, é que o Senhor já tem provido e nos sustentado, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Te agradecemos, Senhor, porque quando somos fiéis, o Senhor não nos deixa faltar nada. Eu pedimos, Senhor, que o Senhor venha prover sobre a vida daqueles que estão passando alguma necessidade. Que o Senhor proveia, ó Pai, sobre a vida de cada um aqui, em todos os requisitos da nossa vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe cada vez mais e mais. Levante, Senhor, corações disponíveis a oferecer o melhor ao Senhor. Corações disponíveis a oferecer o melhor ao Senhor, para que essa obra continue de pé. Para que a nossa construção, ó Pai, venha romper a cada dia. Para que ali nós possamos declarar: santo, santo é o Senhor, o dono de toda honra e toda glória. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. E pedimos que o Senhor frutifique e abunde sobre as nossas casas, sobre os nossos celeiros cada vez mais e mais. E você que trouxe, traga com alegria ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. E vamos declarar ao Senhor que somente Ele é digno. Você que pode, fique sobre os seus pés mais uma vez, para nós louvarmos esse último louvor, para nós louvarmos esse último louvor antes da palavra e declarar que só Ele é santo, poderoso e digno de toda honra e toda glória. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, traga com alegria ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Somente Ele é. O novo
novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare somente a Ele, somente Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Somente Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Exaltado, aleluia. Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoraremos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Nós te adoraremos, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia, Jesus.
orar pelas nossas crianças, amém? Convidar as crianças aqui. Glória a Deus, né? Quero pautar aqui o quão nosso louvor tem desenvolvido, né? Só falta você despertar para tocar bateria. Baixista já tem, né? Precisa do violão para você ir para o seu lugar, né, John? Amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos render graça, louvor, pedir que o Senhor abençoe as crianças, o culto infantil nesta noite. Esteja, ó Deus, instruindo a tua serva, ó Deus, em tudo que há de ministrar no coração das crianças nesta noite. O Senhor Deus vem usá-la de maneira poderosa e grandiosa. Que através dela, ó Deus, essas crianças venham receber a porção, ó Deus, da tua palavra aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, oramos, bendizemos e agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças podem ir. Amém, igreja. Quem vai ministrar hoje é Messiane, né? Por eu estar debilitado, eu não cancelei a ceia, porque domingo que vem é domingo de Dia dos Pais, né? E nesse caso seria ruim. Então nós vamos ministrar a ceia devagarzinho, né? Porque a garganta não vai aguentar naquele ritmo gostoso, mas vamos mais lento daqui a pouco. Mas Messiane vai estar ministrando a ceia, tá bom? Desde já, né, eu agradeço por toda a igreja. A gente teve ali na minha mãe essa semana e por isso eu retornei meio baqueado. Graças a Deus foi só eu, né? Nenhuma das meninas e nem mesmo Messiane. Graças a Deus ela dirige também, né? Porque ontem chegou ali em Ipatinga, mais ou menos, eu já não aguentava mais dirigir, aqui tudo pesado a cabeça. Os irmãos lembram um tempo atrás que eu tive algo de enxaqueca? Foi algo parecido. Eu não aguentava nem olhar aquela claridade mais direito, dirigir, né? E aí Deus usou ela para trazer nós e está usando ela para ministrar hoje de manhã, né? Que eu sei que foi bênção, que eu nem consegui estar aqui. E agora à noite também, quando eu orei, eu pedi uma esposa completa, ministério, e Deus me deu, né? Graças a Deus, amém? Vamos orar por ela. Deus vai usá-la mais uma vez. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração e pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, e use a tua serva mais uma vez nesta noite. Ó Deus, toma os lábios dela, que através da vida dela possa, ó Deus, a tua palavra ser ministrada de uma maneira grandiosa e poderosa aqui nesta noite. Tudo aquilo que ela preparou, que o Senhor colocou no coração dela para ministrar para cada um de nós, seja os que estão na live, como esses que aqui estão, ó Pai, presencialmente, que todos nós possamos receber uma porção da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 4. Segunda Reis 4, você pode colocar sobre os seus pés. A partir do verso 8. 2 Reis 4, 8. Amém? Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós
é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Senhor, nós te damos graça, Pai, pela tua palavra, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, Deus. Ó Pai, ministra aos nossos corações aquilo que temos necessidade de ouvir, Senhor. Não apenas aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, ó Pai, para sermos confrontados pela Tua palavra, para sermos moldados, para sermos, ó Deus, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, a crescermos, a desenvolvermos, a vivermos o Teu propósito e o Teu querer sobre esta terra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Eu creio que você já ouviu essa história, né? De uma mulher. Ela tinha condições financeiras, porque o texto declara que ela era uma mulher rica. E essa mulher, ao ver Eliseu passar sempre por ali, ficou constrangida. E quis oferecer a ele o pão, o alimento, algo necessário para saciar a sua fome, para saciar a sua sede. E assim ela fez. Com um coração bondoso, né? Eliseu, como o texto declara, não queria chegar ali. Mas ela insiste. E ali, após este momento, ela também fala com o seu esposo: vamos construir um quarto, para que ele possa descansar aqui. E assim, eles também fazem. Constrói, prepara um quarto, para que não só ele, não só Eliseu, mas Geazi também pudesse descansar ali. Porque Geazi sempre estava acompanhando o profeta Eliseu por onde ele fosse. E assim, aquele profeta fica constrangido. E ao observar, talvez, que a mulher tinha tudo dentro da sua casa. Todas as necessidades básicas daquela família, com certeza, eram supridas, porque eles tinham condições financeiras. A Bíblia, ela declara isso, né? Então, ele pergunta a ela: o que eu posso fazer por você? De que forma eu posso retribuir o bem que você tem feito a mim? O bem que você tem feito a nós em nos hospedar, em nos dar um lugar para descansar, para repousar, um lugar para nos alimentarmos. E ela diz: eu estou feliz no meio do meu povo. Eu tenho de tudo o que eu preciso. Não tenho necessidade de nada. Não preciso de mais nada. Nós vemos que naturalmente aquela mulher estava conformada da forma que ela estava. Ela tinha os anseios do seu coração talvez todos supridos. Menos um detalhe que Geazi observou: ela não tem filho. Talvez ela já tinha se acostumado a
com aquela situação. Porque naquela época era questão de honra uma mulher gerar filhos. E era ainda mais honroso gerar um menino. E aquela mulher tinha de tudo, mas ainda não tinha obtido esta honra de gerar. E então Geazi, ao fazer esta observação, o profeta Eliseu chama ela de volta e diz: daqui 1 ano, neste tempo, você vai ter um filho nos seus braços. E aquela mulher, talvez, por ter recursos, talvez tenha buscado alternativas. Talvez tenha buscado, em meio aos médicos que existiam naquela época, uma forma para que ela pudesse gerar. Naquela época muito se usava os recursos medicinais, as plantas. Talvez ela tinha buscado naquelas alternativas da época e nada conseguia. E ela fala com o profeta: não me engane, não estimule um sonho na minha vida que não vai acontecer. E o profeta, ele foi sucinto ao dizer a ela: daqui 1 ano, 1 ano, você estará com seus filhos nos braços. E quando passa-se 1 ano, exatamente como o profeta havia dito a ela, aquela mulher concebeu um filho, segundo o que o profeta havia dito. O que eu quero te perguntar nessa noite, como uma pergunta, talvez como os que estiveram aqui de manhã ouviram: as pessoas têm reconhecido o Senhor na sua vida? As pessoas têm notado que você é uma mulher, é um homem de Deus? Como eu ministrei aqui de manhã sobre Naamã, aquela escrava que não tinha obrigação, não tinha dever nenhum de falar a respeito do Deus dela, porque ela estava ali como escrava, mas ela falou a respeito do seu Deus. E Naamã não só foi curado da lepra, mas foi transformado e reconheceu que há um único Deus. As pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que têm olhado para nós, será que elas têm visto Deus? Assim como o sunamita viu que aquele homem que passava por ali era um homem de Deus. Será que as pessoas têm olhado para nós e falado: essa é uma mulher de Deus? Será que as nossas atitudes têm falado mais alto e têm demonstrado a quem nós servimos? Ou será que as nossas ações têm falado: aquele ali não tem nada de Deus, diz que é, mas não é? Esse talvez seja um momento de confronto para as nossas vidas. O que nós temos exalado? O que temos transmitido às pessoas? O que as pessoas sentem ao estar ao nosso lado? Eu lembro que alguns anos atrás, quando nós morávamos ainda lá em cima, uma mulher chegou lá no portão de casa. Ela era vizinha nossa. E ela falou assim: quando eu chego perto de você, eu sinto um calor. É diferente. O que as pessoas sentem quando estão ao nosso lado? Esse calor que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Será que temos exalado a presença de Deus por onde nós passamos? Ou o nosso falar e o nosso agir, o nosso proceder, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo, tem demonstrado que nós não temos sido fiéis ao Senhor? Estamos por estar dentro da igreja. Lemos por ler a palavra de Deus. Oramos por orar, porque queremos apenas que o Senhor amacie o nosso ego. Quem somos nós diante da sociedade?
Quem somos nós diante daqueles que não conhecem Jesus? O que eles têm visto de diferente no nosso falar, no nosso agir? Quem somos nós? Aquela mulher não conhecia, mas ela percebeu que aquele era um homem de Deus. As pessoas não precisam conversar conosco, nos conhecer, saber de onde viemos, quem somos, família de quem. Não. É automático aquilo que nós refletimos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Foi assim que fomos criados. E nós precisamos cada dia sermos parecidos com Jesus. Os caminhos que nós trilhamos, aquilo que falamos, as decisões que tomamos. Se fosse Jesus no nosso lugar, Ele faria? Eu não sei se você já assistiu um filme ou leu o livro Em Seus Passos. O que faria Jesus? Em seus passos, se fosse Jesus tomando a decisão que você tem que tomar, qual decisão ele tomaria? Ah, Messiane, mas é muito difícil. Mais difícil é tomar a decisão errada sem Jesus. Porque a consequência da decisão errada é muito pior do que aquilo que achamos ser o certo e fazer o certo. Praticar o certo, às vezes é difícil para a nossa carne, mas evita consequências terríveis lá na frente. Quando nós decidimos servir a Cristo por inteiro, as pessoas automaticamente olharão para nós e falarão: você está diferente. Você não era assim. Você não se portava assim. Você não vestia assim. Você não falava assim. Você não andava com essas companhias. E as pessoas precisam ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Muitos hoje não querem ler a Bíblia, mas eles leem Jesus na nossa vida. Muitas pessoas são ganhas, não porque leram a Bíblia, ou porque ouviram a palavra, mas porque viram a diferença daqueles que dizem servir a Jesus. Não, fulano não era assim não. Fulano era só misericórdia. Era daí para pior. E hoje está diferente. Fulano não falava assim não. Fulano era só palavrão daí para lá. Fulano mudou. Fulano está fazendo o correto. É esse Jesus que nós precisamos transmitir, para que outras pessoas desejem ter Jesus, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Como eu falei aqui de manhã, aquela escrava não precisava falar do Deus dela, não tinha obrigação, ela era escrava. Mas o que exalava na vida dela era a presença de Deus. E ela disse: se o meu Senhor for ao profeta lá em Israel, ele vai ser curado. E assim Naamã fez. Foi lá. Não era bem o que Naamã queria. Não era bem o que ele pensava que o profeta iria fazer com ele. Porque o orgulho muitas das vezes não nos deixa fazer o que é certo. Naamã precisou descer, quebrar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego. Ele era o cara, o herói da guerra. Mas diante de Deus, ele era igual a todos os outros soldados.
O status não conta nada aqui na terra. Conta para o mundo lá. Mas diante de Deus, conta nada. Conta nada. Mas quem somos, depois que encontramos Jesus, conta muito para que os outros lá de fora desejem Jesus. Queiram estar conosco. Queiram que nós venhamos nos assentar à mesa, porque da nossa boca saem palavras de bênção. Da nossa boca precisa sair palavras de bênção apenas. Não jorra 2 tipos de água da mesma fonte. Não vai sair da mesma fonte a água doce e a água salgada. Um pé de laranja não vai produzir laranja e abacaxi. Não vai. Não tem como. O que tem saído de nós tem gerado vida em outras pessoas. Quem nós temos levado para dentro da nossa casa? A sunamita. Ela só chamou aquele homem para dentro da sua casa para hospedá-lo, porque ele era um homem de Deus, porque ele era diferente. Quem são as pessoas que nós temos criado vínculos? Quem são as pessoas que com quem temos tido amizade? Eu não estou falando para você excluir aquele que não serve ao Senhor, porque você precisa ser influenciador da presença de Deus para que aquela pessoa também possa conhecer Jesus. Mas quem você tem levado para dentro da sua casa? Existem colegas, amigos e amigos. Existem amigos para o social. E existem aqueles amigos mais chegados que irmão. Que é aqueles que vão chorar com você, vão ajudar você, vão orar com você. Nas vitórias vão se alegrar com você. Quem nós temos levado para dentro da nossa casa? E o interessante desse texto da sunamita, que ela não fala com o profeta assim: eu vou fazer ali um quarto, vou preparar tudo, ela mulher. Ela não fala com o homem. Eu vou preparar tudo, vou arrumar aqui, você vai se hospedar aqui quando você vier. Não, ela fala com o marido. Porque a responsabilidade de tratar com o homem é o homem. Ou a responsabilidade de tratar com a mulher é a mulher. Muita gente cai, muita gente peca, muita gente erra. Muita gente entristece o cônjuge porque não sabe se colocar no seu devido lugar. Quem chama mulher para dentro da tua casa é mulher. A tua esposa, se ela sentir no coração de colocar uma mulher dentro da tua casa, ela coloca. Não seja tolo. Da mesma forma, se o homem sentir no coração de convidar um amigo, um homem, para dentro da sua casa, é o homem que fará isso. Sunamita não passou por cima da autoridade do esposo. Não se colocou à frente. Ela falou com o marido. Nós podíamos construir um quartinho lá para ele, para hospedar ele. A responsabilidade foi do homem. Não assuma a responsabilidade que não é sua. Não assuma a responsabilidade que o Senhor não colocou sobre os seus ombros. Talvez você tenha se sobrecarregado porque tem assumido coisa que não cabe a você. E às vezes nós reclamamos
que o cônjuge não assume as responsabilidades, mas tomamos a frente, quando deveríamos deixar ele assumir. Existem coisas que é responsabilidade da mulher e existem coisas que é responsabilidade do homem. E não adianta nós querermos atropelar, passar por cima, não vai dar certo, vai dar problema, vai dar confusão. Mais dia, menos dias. O problema é certo. As decisões erradas geram consequências ruins. Eu não sei como você tem decidido as questões da sua vida, mas eu te convido a buscar um direcionamento do Senhor, para viver o melhor do Senhor sobre esta terra. E aquela mulher, após Eliseu concluir a ela que ela teria um filho, ela tem o seu filho. Passados-se anos, seu filho acompanha o seu pai. E então, ele sente uma forte dor na cabeça. O servo leva a criança à sua mãe. E ela passa o dia com aquela criança sobre os joelhos. E quando ela percebe que aquela criança havia morrido, ela vai e coloca na cama do profeta. E sai e fala com o seu esposo: arruma uma jumenta e um moço, porque eu preciso ir ter com o profeta. E o marido fala com ela: mas não é festa da lua nova, você vai fazer o que lá? Eu preciso ir. Ela não contou ao marido que o filho havia morrido, porque o marido talvez não deixaria ela ir viver um milagre, porque o marido talvez se desesperaria, porque o texto diz que ele já era velho. Ela sabia para quem ela deveria contar a situação da sua vida. Para quem você tem contado as adversidades que têm surgido na sua casa? Para quem resolve ou para quem não resolve nada? Às vezes nós gastamos tanto tempo falando com tantas pessoas, e quando se trata de falar com quem de fato resolve, nós não conseguimos orar 5 minutos. Hoje de manhã, na consagração, era 8h15. Eu falei: nós vamos fazer um tempo de oração. Eu orando, escuto, falando, todo mundo falando. De olhos fechados eu pensei: os irmãos estão no fogo, ó. Vai descer fogo aqui de manhã. Orei. Quando eu abri o olho para ver quanto tempo tinha passado, e eu observei que não estavam orando. Era conversas. E eu sinto te dizer, você perdeu um tempo precioso da sua vida que não volta mais. Não volta. Agora eu te pergunto, eram 15 minutos, ia dar 8h30. Quanto tempo você conversa com um amigo? Quanto tempo você conversa com a mãe, com o pai? Chora as pitanga. Desaba. Quanto tempo? E eu te pergunto, quanto tempo você fala com Jesus? Seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu irmão, seu amigo, seu psicólogo, seja lá quem for, só pode ouvir.
Mas Jesus, Ele não só ouve, Ele te responde, Ele te restaura, Ele te fortalece, Ele te conduz, Ele te alinha, Ele te põe no prumo. Faz muito além. Mas é melhor gastar tempo com outros que não vale, que não vai te dar a resposta que você precisa, que não vai te dar a solução, pode te dar um paliativo, pode amaciar o ego. Ah, isso mesmo, minha filha. Faz desse jeito mesmo, tem que ser assim. Puxa a rédea. Faz desse jeito, meu filho. Vamos lá. Mas muda? Não. Mas Jesus nos transforma de dentro para fora, como Ele fez com Naamã. De dentro para fora. Mas é difícil. É difícil. Eu estava lendo as colocações da pastora Thalita Pereira, e ela foi confrontada por uma frase que a filha caçula dela falou. Eu não me recordo o que a menininha estava passando lá, que situação que era, e a irmã mais velha dela falou assim: você tem que orar. Aí a menina respondeu assim: pra quê? Eu não vejo ele. Como que eu vou falar com ele se eu não enxergo ele? Às vezes somos assim, porque não vemos Deus, achamos que Ele não está ali, que Ele não está ouvindo, e gastamos tempo com quem nós vemos, mas às vezes o ouvido está até ali te escutando, mas a cabeça já viajou para outro lugar. Às vezes achamos que porque não vemos, Jesus não está nos escutando. Só que a palavra dele nos afirma que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Independente do tempo, das circunstâncias, Ele está ali. Ele está ali. Nos testemunhos no culto das mulheres, nós ouvimos daquele momento de oração que nós tínhamos na quarta-feira, de mulheres que falavam: como eu vou orar mais o quê? Todo mundo está orando, eu não consigo orar, não sei o que orar, Deus não me ouve. Mas no final, recebeu o recado de Deus, de que Deus estava ali, de que Deus estava ouvindo. Às vezes achamos que Ele não ouve, mas Ele ouve. A Bíblia fala que os seus ouvidos não estão tampados. Ele ouve. Ele ouve. Até aquela lágrima que cai no chão, que você não ouve, Ele ouve. Aquele gemido, aquele sussurro, aqueles momentos que a palavra não sai, Ele ouve. O seu amigo não ouve. A angústia do coração, o desespero da alma, o seu amigo não ouve, o seu psicólogo não ouve, Jesus ouve. Quanto tempo gastamos com pessoas vazias de Deus e não gastamos um terço aos pés de Jesus. E aquela mulher caminha não, ela vai montada na jumenta 50 quilômetros até chegar onde o profeta estava. E quando eles avistam aquela mulher chegando, o profeta Eliseu fala com Geazi:
é sunamita, vai encontrar ela. E Geazi chega para ela e fala assim: tá tudo bem? E ela diz: vai, tudo bem. Seu filho está morto lá na casa, 50 quilômetros de distância. Não tinha carro não. Era em cima da jumenta que ela ia voltar 50 quilômetros. Mas ela fala com Geazi: vai, tudo bem. E ela chega aos pés de Eliseu e se prostra. E fala com ele: por que você me enganou? Ela não pediu um filho, mas Deus sabia o coração dela, que desejava um filho. E então eles retornam. E Eliseu fala com Geazi: pega o meu bordão e vai. Não fala com ninguém. Não conversa com ninguém. Não conta para ninguém. Vai, coloca o meu bordão sobre os olhos dele. Lá vai Geazi correndo, porque ele tinha que chegar primeiro. E quando ele chega lá, nada acontece, ele volta correndo para Eliseu e fala: não aconteceu nada, o menino continua morto. Então a sunamita e Eliseu já chegam em casa. E ele vai orar sobre o menino. Ora, nada acontece. Ele volta de novo, se deita sobre o corpo do menino. Ora. E a Bíblia fala que o menino deu 7 espirros e abriu os olhos. E o menino volta a viver. E aquela mulher que havia se prostrado lá a 50 quilômetros, ela, ao ser chamada novamente para dentro daquele quarto onde seu filho estava, ela se prostra aos pés do profeta e adora ao Senhor. Essa é a importância das pessoas que têm caminhado conosco. Essa é a importância das pessoas com quem nós temos contado as nossas preocupações. Será que estes caminhariam 50 quilômetros com você e comigo? Será que estes andariam 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, assim como Jesus tem andado conosco? E não nos tem deixado. Ainda que muitas das vezes desagradamos a Ele, mas Ele continua ali, a nos esperar. Para aquele momento em que nós entramos para dentro do nosso quarto, fechamos a porta, só nós e o Senhor. Naquela época, a sunamita não tinha livre acesso. Ela não tinha. A Deus? Não, era só por meio de um profeta, todo o Antigo Testamento. Mas hoje, nós temos. Nós não precisamos ir atrás de um profeta que é conhecido por fazer milagre, não. Porque não é o profeta que faz milagre, quem faz o milagre é Jesus, e Ele está ali dentro da sua casa. Só que às vezes é mais fácil eu ir clamar a alguém que gasta o seu tempo orando, jejuando, consagrando, meditando, renunciando os prazeres da vida, do que eu chamar a responsabilidade para me dizer: Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu quero mudar. E eu quero me relacionar contigo, assim como o homem e a mulher que prega, que canta, que faz e acontece, porque o Senhor é na vida dele. Eu também quero que o Senhor esteja na minha. Mas é difícil, mas é necessário. É necessário, porque não é nós que corremos atrás da bênção, é as bênçãos que nos seguirão. Mas as bênçãos nos seguirão se nós estivermos de fato vivendo tudo que o Senhor quer que nós venhamos viver.
Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos. Eu não sei como têm sido os seus dias, as suas decisões, o seu tempo. Com o que você tem gastado o seu tempo. Não sei. Mas eu sei que o Senhor, Ele tem algo novo para mim e para você. Foi o Senhor que te escolheu primeiro. Mas Ele não te escolheu primeiro para permanecer da forma que você estava, mas para cada dia ser diferente, moldado e cheio da presença dEle para a sua vida. Cheio da presença do Senhor. Talvez você esteja pensando, mas é difícil demais renunciar isto. Mas peça direção para Ele. Ele te conduz. Ele te alinha. Ele te impulsiona. Quando você chegar na sua casa e estiver diante do espelho, olhe para si mesmo e fale: Senhor, o que eu preciso mudar? O que em mim não te agrada, Jesus? O que em mim não agrada ao teu coração? Ah, papai. Todos os dias nós temos coisas para serem mudadas, Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos exalar a tua presença, Jesus. Nos ensina a nos portarmos, ó Pai, com decência, com ordem. Nos ensina, Senhor, cada dia olharmos para o alvo que é Cristo e prosseguirmos na caminhada da fé. Não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas prosseguindo para o alvo na soberana vocação em Cristo Jesus. Nos molda, Senhor, para que cada dia possamos ser mais parecidos contigo, Jesus. Nos molda, Senhor, para que cada dia possamos exalar mais e mais da tua presença. Que o calor do teu Espírito Santo esteja em nós, Jesus. E que outras pessoas possam desejar conhecer a ti, porque viram em nós a diferença. Porque há diferença, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que há diferença naquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Que a diferença seja vista em nós, Pai, que servimos a ti. Não para acharmos que somos melhor que outros, não, mas para que a glória do Senhor seja manifestada por onde passarmos. Seu amor me deu Oh, uma Deus, nova canção nos molda segundo o teu querer e o teu propósito. que me trouxe. Nos ensina, Senhor, a buscarmos mais a ti. Nos ensina, Senhor, nos aconselharmos contigo mediante a tua palavra, Jesus. Do que com aqueles que não podem resolver a nossa causa, tu podes, Jesus. Hoje eu posso. Nos ensina a gastarmos tempo na tua presença. Nos ensina, Senhor, a dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não sei orar, eu sou falho, eu sou pecadora, eu sou cheio de defeito, mas eu estou aqui, Jesus. Porque eu quero crescer na tua presença, eu quero desenvolver, eu quero ir além, eu quero ser um instrumento. Ainda que nós não tivemos, Senhor, nós podemos ter a convicção de que o Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância, porque a tua palavra nos afirma que o Senhor nos deixaria só, não nos deixaria só, não nos abandonaria. Oh Deus, assim como o Senhor fez um milagre na vida daquela criança, na vida, Senhor, na vida daquele casal, da sunamita. Oh Deus, que nem o seu nome tem ali, nem do seu esposo, nem da criança, porque isso não era relevante. Porque o que é relevante nesta história é o que o Senhor fez.
E a tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou. O mesmo milagre da vida que o Senhor operou lá, o Senhor opera aqui como quer, quando quer, do seu jeitinho, Jesus. Não há nada impossível para o Senhor. Gaste tempo na presença dEle, porque não há nada impossível para o Senhor. Não há nada que seja difícil demais para o Senhor. Não há nada. Não há nada. Ele tem promessas. Assim como aquela promessa se cumpriu na vida da sunamita, há promessas para se cumprir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. Há promessas do Senhor. Há promessas do Senhor. E Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Declare que Ele é fiel sobre a sua vida. Ainda que queiram te fazer desistir, ainda que queiram te parar, ainda que queiram que você perca o foco, há uma marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidida estou. A sunamita estava decidida. Ela sabia onde ela queria chegar. É fiel pra cumprir. O meu Deus, declare, nunca falhará. Eu sei que chegará. Coloque-se sobre os seus pés. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Aleluia, cante com convicção no seu coração. Chegará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Eu sei, Senhor. Olhos. Aí está a tua igreja, Senhor, que crê nas suas promessas, que crê nas promessas do Senhor. Ó Deus, opera, Jesus, opera no meio do teu povo, e nós possamos ver os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, a cura, o milagre, a restauração, a transformação, a mudança de vida, a convicção de que quer morar no céu, na eternidade com Cristo. Você foi marcado pelo Senhor. Eu tenho a marca da promessa. A marca da promessa. Tenho a marca da promessa. Ah, Deus, nós temos a marca da promessa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, que nós possamos verdadeiramente desejar viver essa aproximação de Deus, este amor de Deus, de acordo com foi pregado aqui.
né, podermos compartilhar com o Senhor aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades. Abra a tua Bíblia comigo, igreja, vamos ceiar. Deus abençoe, que esta palavra continue em nossos corações. 1 Coríntios capítulo 11, ainda sentados, a partir do verso 23, podem ficar sentados, só abrem com a gente, em nome de Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém, igreja? Até aqui, tá bom? Como eu sempre falo aqui, em cada culto de ceia, o texto da ceia, ele é autoexplicativo, né? Ele já auto se explica. Nós entendemos o que precisamos para ceiar. A ceia é uma ordenança de Cristo. Batismo e ceia é uma ordem que Deus dá a você. Não vem da igreja, do pastor, vem do alto. É a ordenança de Cristo. Ele nos ordena tomar a iniciativa de batismo, ao qual isso é mudança de vida, conforme foi pregado nesta noite. A partir do momento em que eu batizo, é sinal que eu escolhi mudar, né? Porque quando alguém diz ainda não, é porque alguma coisa está impedindo. E quando eu batizo e não participo da ceia, da mesma forma. Se eu sou batizado e não estou participando da ceia, é porque existe alguma coisa que tem que ser mudado. Então examine-se o homem a si mesmo. Como eu sempre falo aqui na igreja, a ceia não é do pastor Sherlo, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Quem vai participar é todos que assim entenderem, de acordo com princípios, de acordo com a palavra e de acordo com a sua vida com Deus. Então examine a si mesmo. Olha para dentro de você. Faça uma oração nesta noite. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Examine-se a si mesmo neste momento. Pai, nós queremos agradecer por este momento. Queremos pedir perdão, Pai. Perdão por tudo em nós que não é do Teu agrado. Por todas as coisas que o Senhor, ó Deus, não deseja nas nossas vidas, Pai. Nós pedimos misericórdia e graça neste momento. Abençoe cada um de nós. Nos dê graça. Nos purifica, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos justificar, para que a gente venha estar apto, de acordo com a justificação do Senhor,
para participar da ceia nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos neste momento. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor ó Deus, venha nos encher da Tua presença mais e mais, de acordo com o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja? Todos que vão participar da ceia, fiquem de pé para que a gente possa, estar servindo para você. Você que vai participar, em nome de Jesus, fica de pé. Amém. O louvor podem vir em nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
Aleluia. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei. Igreja, o pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi moído, que foi ali entregue na cruz do Calvário, há mais ou menos 2000 anos atrás. Naquela noite onde ele constituiu a ceia, ele deixou claro que este pão simboliza o corpo dele. É o símbolo, é um memorial. E por ser um memorial, mesmo você que não é batizado ou porque algo te impede de participar, mesmo assim, ele se entregou naquela cruz por você, por todos nós. Mesmo que você não participe literalmente, o corpo dele foi moído em favor da tua vida também. Todos nós, você na live, que não participa literalmente, mas ele se entregou por você também. Oremos, Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por mais um primeiro domingo do mês, por mais uma oportunidade de participarmos deste momento santo, porque a tua presença é santa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos este pão, nós separamos este pão para este único fim, Pai, que é participarmos da ceia do Senhor nesta noite. Ó Deus, nós aqui juntos, consagrando e orando, comemos o pão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Igreja, do mesmo modo, este suco da uva que simboliza o sangue de Jesus, talvez para alguns não tenha nenhum valor, mas como uma instituição simbólica, né, de Jesus, de pegar e dizer: faça isso todas as vezes que reunidos em meu nome. Para quê? Para a memória de que o meu sangue foi derramado ali por você, por mim, todos nós, igreja. É muito mais importante o ato na prática do que especificamente o suco da uva. Quando ele diz que é o símbolo do quê? Da nova aliança. E o que representa a aliança, igreja? Compromisso. Então, a partir do momento em que eu lembro do sangue de Jesus através do cálice, eu estou firmando o compromisso com ele. Então eu não estou participando. O problema não é você não tomar esse suco da uva. O problema é o porquê que eu não estou tomando o suco da uva. Porque ele simboliza a nova aliança. Então pense isso. E mesmo você que não está tomando literalmente, ele derramou por você também ali naquela cruz do Calvário. Então toma a iniciativa batismal, toma a iniciativa de resolver o que te impede, porque o problema não é o suco, o problema é o que me impede de tomar a iniciativa de fazer o que ele deseja. Oremos então, Pai. Nós consagramos também o suco da vide. Se encontra, ó Deus, a tua presença, ó Deus, que simboliza o sangue do Senhor aqui nesta noite. Nós cremos que o Senhor está, ó Deus, derramando sobre cada um de nós o teu sangue.
não somente nós que tomamos literalmente, mas todos aqueles que estão na live, como os que aqui estão, que não participam por algum fator, alguns por não serem batizados, outros são batizados, mas algo impede. O Senhor desperte, Pai, para que todos venham participar, ó Deus, dessa ordenança do Senhor, que é a ceia, como outrora participar da ordenança, que é batismo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, consagramos e todos juntos tomamos o cálice nesta noite. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos nesta noite, Pai. Vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele. Queria convidar toda a igreja a ficar de pé para a gente estar louvando mais uma vez, a última vez neste culto. Adore ao Senhor. Teu sangue, Aleluia. leva-me além, A todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare a Ele que você é livre. eu sou livre. Somos livres. Declare a Ele. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz salvos como a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, Mais alvo que a neve, neve, declare a Ele. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. aleluia. Glorificamos a Ti, Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Podem tomar o teu assento. Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe, né? Todo o ministério. Louvamos a Deus pela igreja
né, pelos ministérios, quem ministra, quem toca, quem trabalha, né? E isso tem feito a obra andar. A gente, igual eu disse, eu tive ali vendo a minha mãe, né, essa semana. E os cultos aconteceram de maneira perfeita. Por dois motivos. Primeiro, por quem faz a obra é Deus, né? Então não importa se o pastor está ou não está. E o segundo motivo é que tem pessoas se colocando na brecha, né? Permitindo Deus usar. Então, da mesma forma que eu fiz menção de Messiane, eu faço menção também de todo o ministério da igreja, né? As irmãs, né? Irmãos, todos que têm se envolvido, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos da live, né? Foi um prazer ter você mais uma vez, tá? Nesta noite, terça-feira estamos de volta, tá? Em nome de Jesus, esperamos você com a gente de novo. Tenha uma boa noite, um mês abençoado. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Amém, igreja? Então, que Deus abençoe a sua vida.